Agora falar assim, uma situação, enfim, que tinha uma situação, enfim, tem uma pessoa que ela se chama, né, aqui no caso ele se chamava Anan Barchia. Ele chamava Anan Barchia. Mas assim, no gueto, né, então vamos falar, Reuven ben Shimon, vai, Avraham ben Yitzhak. Então está escrito lá, Avraham ben Yitzhak, enfim, aí mas enfim, de São Paulo, né? O cara colocou, e aí um gueto de Avraham ben Yitzhak. Estou divorciando da minha esposa e lá está o nome de Avraham ben Yitzhak, o Reuven ben Shimon. Vamos colocar um nome mais enfim, né? Vai falar, Dan ben Zevulun, enfim, Dan ben Zevulun. E de São Paulo. Dan ben Zevulun de São Paulo está se separando da sua esposa. E aí, enfim, tem um gueto, que lá estava escrito um gueto dele, enfim, aí, e a pergunta é, enfim, quer dizer, se esse gueto é kasher para que seja, enfim, a esposa ela está cobrando esse gueto, né, enfim, é um gueto que está escrito, enfim, a esposa ela está falando que esse gueto, enfim, é dela, né, enfim, é o marido dela que escreveu, e por isso, então, esse gueto é kasher para fazer, a gente pode usar esse gueto para fazer o divórcio. Mas aí a pergunta é se a gente suspeita, talvez, que aqui no caso, que existe uma outra pessoa com este mesmo nome, e talvez esse gueto pertence então a essa outra pessoa. Enfim, se existe dois Avraham ben Yitzhak, ou no nosso caso, dois Dan ben Zevulun, então tem lá um gueto escrito, eu, Dan ben Zevulun, divorciei da minha esposa. E aí ela está falando que é dela, enfim, ela está falando que esse é o gueto dela, enfim. Mas talvez será que a gente suspeita que talvez esse gueto é de uma outra pessoa? Esse gueto, né, essa carta de divórcio, na verdade, não é do marido dela, mas sim de uma outra pessoa que tem esse mesmo nome. Se desconfia? Não desconfia, né? Hã? Desconfia? Acho que não. Porque não é a palavra dela. Lá está escrito, eu divorciei da minha esposa, enfim, né? Você já está testemunhando o divórcio, isso. que eu divorciei. Então não desconfia não, acho. Mas por que a gente não desconfia? Acho que porque... Fala, não porque a gente desconfia, talvez é de uma outra pessoa. Porque ela é a única que se manifestou, não. Você está falando, talvez a gente está falando que então você está falando, vamos ver a outra pessoa, né? Só ela que falou, né? Não, mas você está falando para si, você está falando assim, se tem uma outra pessoa com o mesmo nome, vamos verificar com essa outra pessoa, enfim. Não, se ela falou e não veio outra pessoa, então é... Não veio a outra esposa, enfim, né? Porque é o dela, né? Senão ela não daria a palavra dela, não... Não, talvez ela, enfim, vamos falar, ela está querendo receber o dinheiro do divórcio. E aí se encontra um gueto, enfim, que o marido dela divorciou ela. E agora, obviamente, significa que o marido vai ter que pagar dinheiro, então, agora. E o marido fala, não, esse gueto não é meu. Vamos falar, estou falando, né, o marido não é meu. Ela está com o nome. Aí ele fala, não, mas tem uma outra pessoa que tem esse nome. Então talvez esse gueto é dessa outra pessoa. Vamos falar que não tem como verificar, enfim, né? Não tem como saber dessa outra pessoa, enfim. Não tem como saber dessa outra pessoa. Ou de repente, enfim, esse gueto chegou, enfim, num outro país, né? Vamos falar, chegou num outro país. Chegou nos Estados Unidos, enfim, um gueto de Abraham, de Ben Yitzhak, que se separou, enfim, de Rivka. Então, aí chegou nos Estados Unidos, eles vêm lá, né? Esse cara chamava Abraham Ben Yitzhak, separou de Rivka. Então, enfim, está escrito. Mas talvez tenha em São Paulo uma outra pessoa com esse mesmo nome, enfim. Então, talvez seja de uma outra pessoa esse gueto. Em outras palavras, obviamente que, enfim, o marido está falando que não é dele. Mas aí a pergunta é assim, então a ideia é a seguinte, que tinha, na verdade, uma situação dessas, enfim, né? A situação era que foi encontrado em Sura, em Sura, que é essa cidade que a gente está falando aqui também, e lá estava escrito... na cidade de Sura, que se chamava Anan Barchia, eu estou, né, estou dando
eu estou patrit, estou mandando embora, né? A palavra estou mandando embora, enfim, eu estou divorciando vetarchit plonit, a fulana, minha esposa. Plonit, eu estou divorciando da fulana, minha esposa. Uhum. Mas a pergunta é se talvez, na verdade, enfim, ela está cobrando esse get, né? Ela está querendo falar, esse get é meu, enfim, ele está falando que não é dele, que pertence a uma outra pessoa. Só que assim, se não tem ninguém com esse nome, se não tem ninguém com esse nome na cidade, então quer dizer que é dele, ele tem que pagar o divórcio. Quer dizer que esse get é verdadeiro, ele tem que pagar o divórcio. Uhum. Mas se tem uma outra pessoa com esse mesmo nome, a gente suspeita que talvez dessa outra pessoa ele não precisaria pagar, porque talvez não é dele. Uhum. Talvez não é dele. A pergunta é o que aconteceria numa situação em que então tem essa pessoa que se chama Avraham ben Yitzhak, Anan bar Chia, Dan ben Zvulun, o que for, e tem um outro Dan ben Zvulun que mora no Rio. Tem um outro Dan ben Zvulun que mora no Rio. O que faz? Só que aí, justamente o que eles falaram, que assim, naquele dia, enfim, né, ou seja, naquela situação, naquele dia, enfim, que foi o divórcio, esse outro cara que mora, esse outro cara estava ele estava no Rio realmente, mas pode ser na realidade que naquele mesmo dia, enfim, pode ser naquele mesmo dia que ele justamente que ele estava em São Paulo e na verdade ele foi para o Rio. Quer dizer, tem esse Anan bar Chia do Rio, tem esse Anan bar Chia de São Paulo. Tem um gueto que foi encontrado em São Paulo com Anan bar Chia. Isso prova para mim que, vamos falar aqui para você ir daqui para o Rio, é justamente, se dá para ir no mesmo dia fácil, aí certeza que a gente desconfia. Mas vamos falar que é muito difícil vocês, só com esse camelo voador. Uhum. Enfim, com esse camelo voador ele consegue estar no mesmo dia. E então, será que a gente tem que saber, a única suspeita que a gente vai ter é talvez o cara tá lá naquele mesmo dia. Então, encontrar, quer dizer, tinha uma outra pessoa que, isso aqui aconteceu em Sura, e tinha uma outra pessoa com o mesmo nome em Nahardá. Será que a gente suspeita que talvez o cara estava naquele dia em Sura, e ele viajou naquele mesmo dia do gueto, ele viajou depois para Nahardá. Então aí a gente vai suspeitar que talvez esse gueto não é desse Avraham ben Yitzhak de São Paulo, mas sim é do outro que estava em Nahardá. Uhum. E Rava falou lá que se dá para ir com um camelo voador, que dá para ir de Sura para Nahardá, a gente desconfia que talvez esse cara estava lá em Sura naquele dia, uhum. e o gueto talvez seja dele. Por isso o gueto passou, por isso o gueto é inválido. Uhum. Ficou claro? Entendi. Uhum. Mas então sim, é uma situação assim. Então, mas é uma exceção. Mas aqui Rava ele viu. A pergunta vai. Aqui Rava está falando que a gente não desconfia disso, não desconfia do camelo voador. Uhum. Que a gente se apoia na verdade, que não existe, que a camelo aqui. Rava falou mais ainda. Rava falou que a gente desconfia que o cara conseguiu fazer Kfitzat Aderech, aquilo que o Eliezer fez, que é encurtar o caminho com algum nome de Deus. O cara conseguiu encurtar o caminho com algum nome de Deus, de repente o cara conseguiu, né, meio que, enfim, atravessar um espaço, né, um longo espaço, um longo caminho em um curto espaço de tempo, em um curto período. Uhum. Rava, enfim, Rava ele suspeita e fala, olha só, vamos falar na Gemara. Gamla parcha, ou inami bikfitza, talvez o cara conseguiu pular nesse pulo que você faz, um pulo só e já chegar no outro lugar. Talvez o cara conseguiu, enfim, com o nome de Deus que se faz daqui, né? Ele conseguiu ir, através disso, ir tão rápido. A gente grava aqui nessa situação, né, que, enfim, que teve essa situação, a gente pode... Mas você consegue acompanhar comigo, Igor? Mas se você quiser só... Hahugi, aquele gueto que foi encontrado em Sura, destaca Bessura. O Ktebe Hachi, assim estava escrito nele. Bessura mata, na cidade de Sura, Anan bar Chia de Nahardá. Enfim, é interessante que ele é Nahardá. Patrit vetarchit plonit enteti. Eu divorciei da minha esposa. Certo. Então, quer dizer, eu queria dizer que na verdade os dois eram de Nahardá, mas tudo bem. Mas ele os dois eram, então ele falou, eu estava em Sura e me divorciei em Sura. O Vadkura Banani, nós sabemos, os rabinos procuraram em Sura e viram, de Sura até Nahardá, e viram que não tinha nenhum outro Anan bar Chia, fora, já tinha um só. Não tinha, fora o Anan bar Chia Mechagra, era Anan bar Chia de Chagra, que ele estava em Nahardá. Tinha um outro cara com esse mesmo nome que ele estava em Nahardá.
Então, quer dizer, o primeiro está falando que ele estava em Sura. E tinha um segundo, que naquele mesmo dia, vieram testemunhas e falaram, Hahu Yoma, que aquele dia, do Irtav, que aquele dia que foi escrito aquele gueto, aquele divórcio, Anan Barchi Mechagra, este outro Anan Barchi que eles encontraram com o mesmo nome, que Mechagra, onde ele estava, Gaban Hava, ele estava em Nahardá. Quer dizer, então, o segundo estava em Nahardá, certeza. O primeiro estava em Sura. A pergunta é, será que a gente pode desconfiar que talvez, na verdade, ele veio no mesmo dia? Talvez esse segundo, que tem o mesmo nome, a gente quer saber se o cara pode ser desse segundo, né? E aí, mas vieram testemunhas falaram que não, que a princípio ele estava na Nahardá, ele não estava em Sura. E só, então, quer dizer que o único que estava em Sura era só o primeiro. Então, teoricamente, não haveria por que desconfiar. E mesmo assim, Rava falou não, a gente desconfia, já que, enfim, encontramos uma outra pessoa com este mesmo nome, já que encontramos uma outra pessoa com esse mesmo nome que o cara, a gente confia que talvez essa segunda pessoa, ele estava lá em Sura também naquele dia, mas tem testemunhas falando que esse cara estava em Nahardá nesse dia, a gente fala que esse cara conseguiu voar para Nahardá com um camelo voador, e por isso a gente desconfia que talvez o gueto é dele. Entendi. Certo, mas a gente confia que o gueto é dele, por isso ela não pode, enfim, utilizar esse gueto para conseguir tirar dinheiro, para conseguir que o marido pague para ela o divórcio. Então é interessante que aqui nessa situação que a gente acabou de falar, que o cara está testemunhando, e aí o que? O cara falou, eu tava no Rio de Janeiro, e só que aconteceu em São Paulo, mas ele falou, ele falou o que aconteceu em São Paulo, mas daí vieram duas testemunhas e falaram, não, que você estava no Rio de Janeiro. Se não é possível que nesse interim, né? Não é possível somente com o camelo voador, Rava falou que a gente não suspeita para camelo voador. Ele falou, não é possível. A gente não suspeita, a gente fala que eles são mentirosos e eles vão morrer. E aqui nesse caso, Rava falou, não é possível que de repente o cara tava lá e o gueto é dele, o gueto não é do outro. Entendi. Então, sim. Então, é uma situação, enfim, que a gente não tem como, a gente não vai perguntar para o outro, na verdade. Enfim, a gente suspeita que talvez é dele, não é que a gente vai, porque a gente podia fazer talvez uma verificação, enfim, se ele tem, também o cara não escreveu o nome da esposa, enfim, se talvez escrevesse, talvez é o mesmo nome do marido, o mesmo nome da esposa, enfim, não tem como fazer essa verificação. Mas esse foi um caso real? Oi? Esse foi real? Esse foi real? Esse foi real, é verdade, esse foi real, é verdade, sim, é correto, é verdade, é bem pensado, o guito, é verdade. Aquele, sim.